Nós vamos partilhar alguma coisa da palavra de Deus. Está em João, no capítulo 15. As crianças elas têm que subir agora para a escola dominical, está bem? E hoje nós temos jump também. Então, não só as crianças mais pequenas, mas também os quase adultos, não quero ofender ninguém, dos 11 aos 14 anos, podem subir também ali com o Diogo e com a Raquel, que eles estão à vossa espera. Então, nós vamos partilhar alguma coisa da palavra, e tudo o que nós partilhamos, quando nós abrimos a Bíblia, é sempre importante porque a palavra não é nossa. Na nossa palavra, muitas vezes nós dizemos coisas, nós usamos palavras e falamos sobre coisas que nós nem vamos cumprir. Nós fazemos declarações que depois não honramos, dizemos coisas, dizemos que amamos coisas que nós não vamos realmente amar, que vamos estar lá e não vamos realmente estar. E a nossa palavra tem essas inconsistências. A palavra de Deus não tem essas inconsistências. Então, quando nós abrimos a palavra de Deus para ouvirmos aquilo que Ele vai nos dizer, mesmo que seja pela 100ª vez, é sempre importante, vale sempre a pena. E nós vamos ler no versículo 1 do capítulo 15 até ao versículo 16. E nós hoje vamos falar sobre frutos de integridade. Por favor, repitam comigo, frutos de integridade. Mas repitam como se quisessem mesmo fazer isso. Tá bem? Não me deixem sozinho. 1, 2, 3. Frutos. Isso, assim. Eu sabia que éramos capazes de mais, de melhor. Então nós vamos falar sobre frutos de integridade. O capítulo 15, versículo 1 do Evangelho de João, isto é Jesus a falar aos discípulos e ele diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra, ela tem essa capacidade, ela limpa. As palavras de Jesus, elas nos curam, elas nos transformam. Nós estarmos sujeitos à palavra de Deus já é o início de uma transformação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 3, versículo 4. Está em mim, e algumas versões dirão, permanecei em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os escolhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amar a Deus significa permanecer nos seus mandamentos. Não significa nós dizermos que amamos a Deus. Significa nós permanecermos nos seus mandamentos. Versículo 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Até aqui. Amém? Então Jesus, ele diz sobre si próprio, e ele começa e ele repete isto, e nós lemos: eu sou a videira. Jesus é a videira. Ele coloca uma ilustração em que ele é uma videira, em que Deus, o Pai, ele é o agricultor, ele é aquele que faz a poda, ele é aquele que trabalha a videira, e em que os seus discípulos e nós, e a proposta para nós, a proposta da igreja, a igreja existe para que os discípulos se tornem cada vez melhores discípulos, para dar ferramentas aos discípulos para que eles possam ser
a sua melhor versão de discípulos de Cristo. Então, isto foi falado para os discípulos de Cristo que estavam naquele momento a ouvir esta conversa, mas isto também é para nós, porque nós somos hoje os discípulos de Cristo. Nós que estamos cá hoje, nós precisamos de resumir a nossa ideia do que é que estamos a fazer como cristãos. A nossa ideia como cristãos é nós sermos discípulos de Cristo. Não é ser mais, não é ser menos, é sermos discípulos de Cristo. E nesta ilustração, o que Jesus está a dizer é: eu sou a videira. Não há uma outra maneira de se relacionarem comigo. Se relacionarem comigo, isto é desta forma. Eu sou a videira. O meu pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Eu não sei se percebem muito de agricultura. Eu não percebo assim tanto. Tá? Não percebo assim tanto disso. Mas fui estudar para vir aqui um bocado mais instruído. Normalmente uma planta ela vai buscar energia a partir da fotossíntese, a partir das folhas. Há processos pelos quais ela se alimenta, mas também a partir das raízes. E a raiz é, na verdade, uma fonte fundamental da vida da árvore, de tudo o que está a acontecer, desde o tronco até aos ramos. Quando nós olhamos para o ramo de uma planta, nós não podemos acreditar, não podemos pensar que é a partir dali que ela se alimenta, porque não é suficiente. Na verdade, aquele ramo é que se alimenta do resto da árvore. E o que Jesus está a dizer, ele se colocando como videira, é: olhem, a ordem, para não haver dúvidas, é de mim para vocês. As coisas fluem de mim para vocês. Eu sou a videira. Isto é muito importante para nós começarmos a nossa conversa hoje. Porque se Jesus é a videira, mais ninguém é a videira. Se ele é que está ligado à raiz, mais ninguém está. Nós podemos, no máximo, ser os ramos que estão ligados à videira. Então, quando alguém se apresentar como se fosse a videira, nós já precisamos nos lembrar: eu já ouvi isto. Espera aí, não há duas videiras, só há uma videira. E nós precisamos de perceber e de decidir e de escolher que tipo de relação é que nós vamos ter com Jesus. Se nós vamos ter uma relação que é a única forma de nos relacionarmos com Ele, sendo Ele a videira, e nós sendo os ramos que estão ligados à videira, ou se nós não vamos ter relação. Porque não há uma outra opção. Nós não somos a videira e Jesus está ligado a nós. Jesus não serve para apenas contribuir para a nossa vida, contribuir para os nossos planos, contribuir para as nossas ideias e para nos ajudar a nós termos a vida que nós sonhamos, para nos ajudar a nós chegarmos onde nós queremos. Isto não funciona assim no Evangelho. Não é essa a expectativa que Jesus tem acerca dos seus discípulos. A expectativa que Jesus tem acerca dos seus discípulos começa com Ele próprio, em que Ele é a videira. E o que Ele quer é permanecer em nós e que nós permaneçamos nele. Jesus tem todo o interesse em que os seus discípulos estejam conectados com Ele e que Ele esteja conectado com os seus discípulos. E isso acontece através de uma relação que não pode ser aos bocadinhos, não pode ser só 50%, tem que ser uma relação inteira. Então Jesus quer permanecer em nós e quer que nós permaneçamos nele. Jesus quer uma relação inteira com os seus. Não pode ser a metade, não pode ser uma parte só. Nós não olhamos para uma videira ou para uma outra planta que tenha tronco e ramos e nós não pensamos: está aqui metade de um ramo e outra metade está lá numa outra árvore. Isso não faz sentido, pois não? Ou está ou não está. E o que nós precisamos de entender hoje é isto, é o que Jesus está a dizer. Consequentemente, obriga-nos a ver que ou nós estamos ou nós não estamos. Ou nós temos uma relação inteira com Jesus ou nós não temos uma relação com Jesus. E eu quero falar sobre isto hoje. Eu quero falar sobre sermos inteiros, sobre integridade. Sobre integridade. Sabem, nós no nosso mundo evangélico, eu falo muito do mundo evangélico. Na minha cabeça há uma coisa que é o mundo evangélico. É um mundo que eu não sei descrever muito bem. Acontece muita coisa lá dentro. Está bem? Muitas coisas interessantes. Acontece tudo e o seu contrário. É o que eu chamo do mundo evangélico, onde todos os evangélicos se encontram. Okay? E nós no nosso mundo evangélico, nós temos algumas coisas da nossa cultura que precisamos de revisitar e ter a certeza se elas puxam para a integridade. Okay? Se elas nos ajudam a sermos pessoas inteiras ou não. Por exemplo, nós temos as nossas igrejas, nós temos a CCLX, é uma bênção. Uma igreja com 2 celebrações na sede, mais 7 igrejas espalhadas pelo país. É uma bênção, graças a Deus pela CCLX. Mas
muitas vezes, se nós não estivermos atentos, nós vamos ensinar as pessoas a estarem ligadas à CCLX e não a estarem ligadas a Jesus. Só que nós já aprendemos hoje que Jesus é a videira. A CCLX não é a videira. Jesus é a videira. As pessoas que estão dentro da CCLX, elas não são a videira. Jesus é a videira. Nós temos líderes fantásticos. E ontem estivemos reunidos, estivemos a conversar, a trabalhar, a sonhar, a preparar o futuro da igreja. E queremos muito que Deus vai fazer coisas boas aqui neste lugar. Mas tem que ser Ele a fazer. Tem que ser Ele. Ele é que tem que ser a videira. Porquê? Porque no mundo evangélico muitas vezes nós apresentamos novas videiras. Depois elas checam, depois vem uma nova videira. Agora é que é, agora é isto. Isto é que é a cena. Agora é este ministério é que é. Agora esta igreja é que é. Eu já vivi tempo suficiente para ver coisas nascerem e morrerem dentro deste nosso mundo evangélico. E sempre há sempre um novo hype. Há sempre uma nova coisa. Um novo entusiasmo. Esta videira, olha, eu sei que tu estás aí bem, mas vem aqui para este, vais ver. Aí vais ver Jesus. Jesus mora lá. Ele não mora em mais sítio nenhum. Ele reside lá. A morada fiscal dele é lá. E nós vamos vivendo assim, deixando essas coisas acontecer e substituindo. As modas passam, os tempos passam, as coisas começam e terminam e têm fôlego e depois perdem fôlego. Mas eu gostaria que nós pudéssemos viver um pouco acima destas coisas. Como discípulos de Cristo, eu gostaria que nós pudéssemos estar um pouco menos vulneráveis a estas transições, a estas fases, porque as coisas vão e vêm, as coisas estão bem e deixam de estar. As igrejas, elas têm fases melhores e fases piores, os ministérios igual, as pessoas também. As pessoas às vezes estão bem e depois precisam de descansar e às vezes não estão bem. Isso acontece com todos nós. E as igrejas isso acontece às igrejas porque nós estamos lá dentro. Está bem? A culpa é nossa inteiramente. Mas para que nós possamos ter, não uma relação que está dependente daquilo que está a acontecer em cada momento, mas uma relação inteira, uma relação íntegra com Jesus, com Cristo. E o que é a integridade então? A integridade em Cristo é viver de forma completa e consistente. É viver de forma completa e consistente. Mas viver o quê? A vida que Ele propõe para nós. Nós temos que viver de forma completa, ou seja, abraçar por inteiro, não abraçar com negociações, nem com asteriscos, abraçar por inteiro, e abraçar de uma forma consistente, não é hoje, não é no domingo de manhã, não é quando se faz o apelo, não é apenas quando estamos aqui uns com os outros, mas é na nossa vida, onde eu estiver, eu preciso viver o quê? A vida que Ele propõe para mim. Não é a vida que eu proponho para mim mesmo. E todos nós temos uma proposta da vida para nós mesmos. Eu percebo, eu também tenho uma para mim. Eu tenho uma vida na minha imaginação, nas minhas fantasias, que é a vida que eu gostaria de viver. E eu creio que toda a gente tem isso. Eu até gostaria que todos nós tivéssemos isso, porque isso significa que pelo menos estamos a projetar e temos expectativa em relação ao futuro. Quando nós deixamos de ter expectativa e deixamos de sonhar, isso é um sinal de alerta. Porque alguma coisa pode não estar a correr bem connosco. Então é natural, é normal, até é saudável nós projetarmos uma vida para nós. A questão é, será que essa é a vida que Deus tem para nós, que Jesus propõe para nós? Tantas vezes nós estamos em tensão com Deus, porque na verdade há uma diferença entre aquilo que Ele nos está a propor e aquilo que nós estamos a propor a nós mesmos. Por exemplo, o que Jesus nos está a propor é, olhem, tu precisas abandonar este comportamento. Tu precisas deixar de fazer isso. Mas na nossa proposta da nossa vida, nós não queremos abandonar isso. Isso gera tensão. Tu precisas de não mentir. Joel precisa de mentir menos. Dizer a verdade. Assumir as coisas. Ser íntegro nisso, mesmo que custe. Mas às vezes uma mentirinha aqui e ali dá jeito. Não é uma mentira daquelas graves. É só uma não verdade. É diferente. Há a mentira, que é as pessoas que nós não gostamos, elas mentem. As pessoas que nós gostamos, elas não são claras. A proposta que Deus tem para nós não nos dá direito a nós escolhermos o que é que são mentiras aceitáveis, o que é que não são mentiras, o que é que são mentiras inaceitáveis. Eu não vejo isso na palavra. O que eu vejo é há mentira e há a verdade.
A proposta que o Senhor tem para nós vivermos uns com os outros é que nós precisamos de amar-nos uns aos outros como a nós próprios. Não é como nós amarmos pessoas de primeira ou de segunda. A proposta que o Senhor tem para nós é que nós, se quisermos nos relacionar com alguém, um homem que quer se relacionar com uma mulher, que eles almejem o casamento. Essa é a proposta. Não há uma outra proposta. Não há uma segunda opção na proposta que Deus tem para nós. Então, se nós queremos ter uma relação inteira com Deus, o que é que nós precisamos de fazer? Aqueles que querem namorar. Eu vou namorar, vai ser muito giro, é muito divertido. Mas nós vamos namorar para casar. Quer dizer que vamos casar? Isso está nas mãos de Deus. Mas nós vamos namorar com esse objetivo. Não há uma outra opção. Mas isso é uma coisa muito retrógrada. Eu lamento, é a proposta que o Senhor tem para nós. Não há uma outra proposta. Eu não vim aqui para te dizer o que é que eu acho sobre isso. Eu vim aqui para dizer qual é a proposta do Senhor. Mas isso é difícil. Mas a integridade em Cristo é nós vivermos de forma completa e consistente a proposta que Ele tem para nós. A maneira como nós experimentamos a nossa sexualidade. Há uma proposta para isso. Essa proposta é para nós fazermos isso no contexto do casamento. Essa é a proposta que Jesus tem para nós. Nós podemos discutir se faz sentido, se não faz sentido, se é difícil, se não é difícil, como é que isso encaixa na nossa cultura, mas há uma proposta. E muitas vezes nós fingimos que não há uma proposta para não termos que nos encarar com ela. O cristianismo, mais do que gostar, é para fazer, é para praticar. Depois vai desenvolver amor pelas coisas. Há coisas que vão ser mais naturais, outras que não. Mas a proposta não vai mudar. A nossa cultura ela vai mudar. Coisas que eram inaceitáveis antes mudaram, já não são inaceitáveis. Eu não sou do tempo. Ia dizer uma coisa que já era uma não verdade. Mas eu ouvi histórias de pessoas que eram do tempo, que ir ao cinema era uma coisa do diabo. Ir à praia era uma coisa do capeta. Vais à praia só para batizar pessoas. Não vais mais à praia. E vais à praia e só olhas para o mar. Não olhas para mais nada. Antigamente, quando as pessoas começaram a tocar guitarra elétrica, aquelas coisas loucas, era do diabo. Mas antes da guitarra elétrica, quando começaram-se a fazer composições ao piano, coisas que nós ouvimos hoje, de Bach, esses compositores, eles compunham para as igrejas também. Só que as composições deles eram muito diferentes. Isso não é de Deus. Então a cultura muda. Há muitas coisas que nós achamos que são de Deus hoje e daqui a 10 anos vamos achar outra coisa. O que não muda é a proposta. A Bíblia não muda, vai estar ali. Vai estar aqui à nossa espera. E quando nós regressarmos à palavra, ela vai estar igual à nossa espera. Vai estar com a mesma proposta, a dizer, olha, a proposta é esta. E o que Jesus está a dizer aos seus discípulos e diz para nós hoje, a minha proposta é esta, eu sou a videira, eu quero que vocês permaneçam em mim, eu quero permanecer em vocês. Por isso é que quando nós lemos isto, até a ler este próprio capítulo, nós se lermos mal isto, nós vamos tirar as partes que nos interessam e vamos esquecer as outras. A parte dos mandamentos, vocês são meus amigos se fazerem o que eu vos mando. Foi o que Jesus disse, queres ser meu amigo? Faz o que eu estou-te a mandar. Mas nós gostamos de ler aquela parte em que tudo o que nós pedirmos, essa parte é gira, essa parte é engraçada. Eu quero pedir coisas e receber. Quem é que não quer essas coisas? Mas nós precisamos de entender que isto está dentro de um contexto em que nós pedimos alguma coisa a Deus porque estamos ligados a Ele. Eu vou pedir coisas a Deus que vão contra a nossa relação, contra a nossa ligação. Eu sou casado, eu vou pedir a Deus, ai Senhor, manda uma crise. Mas nós não podemos fazer isso com o Senhor também. Nós não vamos pedir coisas a Deus que nós sabemos que Ele não nos quer dar. Então nós precisamos de viver uma vida íntegra se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Deus, de Cristo. Nós precisamos ser pessoas íntegras. Pessoas íntegras nos princípios e na prática. Nós precisamos de ter integridade nos princípios e na prática. Integridade nos princípios é mais fácil. Até o ChatGPT tem integridade nos princípios. Vão ao ChatGPT e perguntem o que é
integridade, os princípios bíblicos de integridade, em 3 segundos ele vai dizer coisas muito melhor do que aquelas que eu vou conseguir explicar. E é bom, e façam o que está lá escrito. Em princípio estará certo. Em princípio. Integridade nos princípios tem a ver com aquilo que nós proclamamos. Tem a ver com aquilo que nós pregamos uns aos outros, com aquilo que nós defendemos, com aquilo que nós dizemos. E é importante nós dizermos as coisas sim. É importante nós sermos confrontados e confrontarmos com os nossos princípios. Dizer, olha, os nossos princípios são estes. Nós queremos ser pessoas que dizem a verdade. Nós queremos ser pessoas que amam realmente. Nós queremos ser pessoas que têm humildade de pedir perdão, mas também que têm humildade de perdoar, porque às vezes é preciso sermos humildes para perdoar também. Nós queremos ser tudo isso e queremos defender estes princípios, mas não pode ser apenas nos princípios, tem que ser na prática, na praxis, na vida, tem que se traduzir nas escolhas que nós fazemos, tem que se traduzir naquilo que nós queremos alcançar, na maneira como nós queremos viver. Toda a gente quer ser saudável, certo? Todo mundo quer ser saudável, eu quero pelo menos. Mas nem toda a gente está disposta a fazer o que é necessário para ser saudável. Então a pessoa tem os princípios certos, sabe o que é necessário e concorda, mas a pessoa não está disponível. Ela não quer mudar a sua forma de vida, não quer mudar as suas rotinas, não quer dormir o suficiente, não quer comer de maneira diferente, não quer ter uma atividade física de maneira diferente. Ok, nós respeitamos isso, mas isso quer dizer que estamos unidos nos princípios, mas não estamos unidos na prática. E sabem, temos que admitir isso uns com os outros. Alguns de nós estamos unidos nos mesmos princípios. Nós acreditamos nas mesmas coisas, a Bíblia é igual, abrimos a Bíblia e tem lá os mesmos versículos e está tudo bem, e graças a Deus por isso. Mas há outros de nós que temos uma união superior, que estamos unidos na prática. Nós estamos unidos nos princípios e na prática também. Isso traduz-se para a nossa vida. Nós nos esforçamos para que estes princípios se tornem uma realidade em nós. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Então nós queremos ser íntegros, temos que ser íntegros nos princípios e na prática. Temos que ser íntegros na nossa identidade. A identidade não é só uma decisão. Hoje em dia, quer-se tornar da identidade uma coisa meio democrática. Cada um é o que quiser. Eu sou um gato. Eu quero ser um gato. Ninguém tem o direito de me dizer que eu não sou um gato. Porque é assim que eu me vejo. E mio, e gatinho. O que eu estou a dizer é um testemunho real. De uma pessoa real. E eu respeito o que a pessoa pensa sobre si mesma, mas isso não muda a sua identidade. Tu não és um gato. Eu lamento. Tu és um ser humano. E vais sempre ser um ser humano. E só por seres um ser humano é que tu consegues dizer que és um gato. Porque se fosse um gato, não conseguias dizer que és um gato. Complexo de entender. Nós precisamos ser íntegros na nossa identidade em Cristo. A nossa identidade em Cristo não está à escolha de cada um. Não é uma coisa que eu escolho o que é que eu quero ser em Cristo. Nós, a partir do momento em que decidimos ser discípulos de Cristo e estar nele e permanecer nele, nós precisamos abraçar a identidade que Ele tem para nós. Aquilo que Ele diz que nós somos. Mesmo que eu não sinta isso. Eu sei isso. Porque Ele diz quem eu sou. Ele determina quem eu sou. O meu filho, ele vai ser sempre o meu filho. Eu posso ser o pior pai de sempre, mas vai haver questões de identidade dele que ele vai carregar para o resto da vida dele. Vai ser bonito como o pai. Porque é a identidade. Nós fomos feitos por Deus da maneira que Ele quis. Para viver uma vida que Ele quis. E precisamos de ser íntegros nessa identidade. Será que nós o que estamos a fazer nós queremos uma parte dessa identidade? Eu quero ser cristão, eu quero ser cristã em partes de quem eu sou. E noutras partes eu quero ser eu própria, ou eu próprio. E nós precisamos de decidir. Se nós queremos ser íntegros, discípulos íntegros em Cristo, nós temos que ser íntegros também na nossa identidade. Na nossa identidade de filhos. A dizer, eu não vim de um lado qualquer. Eu não estou desamparado. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai que diz quem eu sou. Que determina algumas coisas da minha vida. Que diz onde eu devo andar. Eu tenho uma família. Eu tenho irmãos que andam comigo e que falam comigo.
e que estão comprometidos comigo na direção que nós queremos seguir como família. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós não estamos desregados. Então, não é só uma questão de nós não podermos escolher, mas também é uma questão de nós sabermos que somos escolhidos para termos uma identidade. Não é só uma questão de não podes decidir o que é que tu queres fazer, tu tens que aceitar, mas tu não tens também que aceitar coisas que não são verdade acerca de ti. Porque tu tens uma identidade. E nós não devemos aceitar menos do que essa identidade. Nós não devemos aceitar menos do que esse valor. Nós merecemos ser amados. Porquê? Não porque nós fazemos muita coisa por isso e temos muito mérito, mas porque o Senhor decidiu nos amar. Deus quer me amar. Quem é que diz que eu não posso ser amado? Se Deus quer me amar. Isso faz parte da nossa identidade. Nós somos conservadores e nos damos... Conservadores no sentido, não no sentido político de hoje em dia, mas no sentido de nós conservamos os nossos princípios e a nossa identidade na palavra, porque ela é imutável. Não está à venda. Não está à disposição dos argumentos dos outros. Não é porque alguém agora vai decidir destruir a nossa autoestima ou vai nos afetar de alguma forma que isso muda quem nós somos. Nós podemos ter a nossa autoestima toda em cacos, toda destruída. Eu não acredito no meu valor, eu não acredito no meu valor como homem, como pai, como pessoa, como pastor, etc. Pode estar tudo em causa, mas a identidade que eu tenho em Jesus Cristo não está em causa, eu posso te garantir. Uma coisa é a minha fé nessa identidade, outra coisa é essa identidade em si mesma. Nós temos uma identidade e precisamos de nos abraçar a ela e não largar mais. E integridade, na verdade, na graça e na justiça. Esta é boa. Integridade na verdade, integridade na graça e integridade na justiça também. Nós precisamos ser íntegros, mas não íntegros nas coisas que nos interessam quando nos interessam. Nós gostamos muito de dizer a verdade quando temos coisas para dizer aos outros. Olha, tenho umas verdades para te dizer. Só que isso não é toda a verdade. Não é verdade que as pessoas só falham. Há pessoas que são muito boas a falhar, isso é verdade. Mas isso não resume tudo que as pessoas são. Não é verdade que as pessoas só acertam. E não é verdade que a verdade só surge para a exortação. A verdade surge para a exortação, surge para a honra também. A pessoa tem que saber dizer a verdade para corrigir, mas também tem que saber dizer a verdade para honrar. Tu és a melhor e a pior pessoa. Mas não é só verdade. Alguns de nós, alguns cristãos, nós nos convencemos que nós só precisamos de verdade, de dizer as coisas que nós achamos que são verdade. Mas nós também precisamos de graça e de sermos íntegros nisso. Porque se nós ficarmos pela verdade, se o Senhor nos tratar só pela verdade, a verdade é que nós nunca cumprimos tudo o que nós nos comprometemos e Ele sempre cumpre. Essa é a verdade. A verdade é que não há ninguém aqui nesta sala, nem há ninguém aqui fora desta sala que tenha sido 100% eficaz e perfeito ou perfeita nas coisas que se comprometeu, nem perante Deus, nem perante si mesma. E nem precisamos de ir a Deus. Eu decidi que eu ia ser assim. E eu fui 99% assim. Pronto, 99 não é 100. Então nós precisamos de graça. De alguém que diga, eu sei que 99 não é 100, mas eu vou-te tratar como se fosse 100. Eu sei que 99 não é 100, mas eu vou cobrir o 1% que te falta. Então nós precisamos de trazer a graça também para dentro da conversa. Mas nós precisamos trazer, para além da graça, a justiça. É que alguns de nós só queremos ser graciosos. Nós só queremos... Não, pá, já se passou tudo bem, está tudo ok, vamos em frente, temos é que avançar. Tal. Mas, espera aí, para aí, pausa aí. Será que há alguma coisa para restituir? Ok, toda a gente falha, mas não há oportunidade de nós restituirmos algumas coisas, voltarmos um pouco lá atrás e corrigirmos o que dá para corrigir. É justo. Eu magoei alguém. Eu magoei alguém emocionalmente. Eu não posso voltar lá atrás e dizer, olha, eu não posso retirar as palavras que eu disse, mas eu posso dizer que eu sou diferente, eu quero ser uma pessoa diferente. Tu não és isso. Eu peço perdão. Isso é justo. É justo. É devido.
ajuda a cura da pessoa. Às vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós somos a chave que desbloqueia esse perdão também. Porque nós podemos trazer alguma justiça à situação e dizer, olha, eu admito que fui eu que fiz isso, que eu causei isso em ti. Então nós precisamos ser íntegros nestas coisas todas. Só porque eu te perdoei de uma mentira, não quer dizer que tu não mentiste. Quando falarmos desta situação, não vamos falar da situação para te acusar hoje, mas eu vou ter que dizer, tu mentiste. E isso vai ser sempre verdade. Mas eu tenho que ser gracioso, porque eu também menti. Se calhar não te menti a ti, mas menti noutras situações. E sei o que é estar a mentir e ser apanhado. Então eu vou ser gracioso e nós vamos recomeçar do zero. Mas olha, se nas coisas que tu mentiste, tu podes ir lá atrás e restituir e dizer, olha, isto que eu disse não era verdade, eu não quero que tu penses e construas convicção em cima disso. Vai lá e dizes que as pessoas estão à espera. Antes que elas desapareçam e não estejam mais aqui. Então nós precisamos ser íntegros em todos estes princípios. Não apenas em alguns. Não apenas num deles. Nós precisamos ser íntegros na verdade. Precisamos ser íntegros na graça. Precisamos ser íntegros na justiça. Precisamos ser íntegros na nossa forma de viver. Isto relaciona-se com a prática. Só que é um pouco mais profundo do que isso. Nesta proposta desta pregação é um pouco diferente. Diferente em que sentido? Não tem apenas a ver com as decisões que eu tomo no dia a dia, com as coisas que eu vou me confrontar, tem a ver com como eu escolho viver. Que tipo de pessoas é que nós escolhemos ser? Que tipo de pessoas é que eu, na minha filosofia de vida, eu quero ser? Eu quero ser alguém que eu vivo simplesmente para as oportunidades que surgem na minha vida, ou eu quero definir algumas balizas? Por exemplo, eu tenho uma família, tenho essa graça. Que tipo de família é que eu quero ter? Que tipo de ambiente é que eu quero ter em casa? Que tipo de ambiente é que eu quero ter no meu casamento? Já pensámos nisso? Ou estamos só a reagir às coisas? Tipo como se fosse uma improvisação. Nós já pensámos na nossa forma de viver como igreja? É porque nós precisamos de escolher. Há coisas que não são orgânicas. Há coisas que são escolhas. Nós precisamos de escolher algumas coisas, de definir algumas coisas na nossa forma de viver, de definir algumas coisas na forma como nós vamos lidar uns com os outros. Que tipo de cultura é que nós vamos estabelecer entre nós? Eu quero ser uma pessoa que está dependente de dispositivos eletrónicos e gasto 10 horas por dia. Eu posso ser essa pessoa. Ou eu não quero ser essa pessoa. E se eu não quero ser essa pessoa, eu estou disponível para fazer o que for necessário para não ser essa pessoa. Eu quero falar mais de Deus. Eu estou disponível para mudar a minha forma de viver, para, em vez de eu estar a ver coisas e a entreter-me com coisas, outras coisas que são interessantes, eu estar mais perto da palavra, dedicar mais horas a estudar a palavra. É porque para nós falarmos mais de Deus, nós temos que entender mais dele. Temos que estudar mais, temos que ler mais, temos que estar com pessoas que gostem de falar essas coisas. Então nós precisamos ser íntegros na nossa forma de viver. Alguns de nós queremos estar ligados a Jesus, mas queremos ter uma outra forma de viver que não tem nada a ver com Ele. Nós queremos estar ligados a Jesus, mas queremos viver a vida de pessoas que não querem estar ligadas a Jesus. E eu fico muito surpreendido como é que as pessoas ficam frustradas quando não dá certo. Uma coisa é nós sermos sal e luz e nós estarmos em sítios e em lugares onde realmente as pessoas que estão aqui, elas não são discípulos de Jesus, não estão pelo menos ainda comprometidas com isto. Outra coisa é eles serem os nossos evangelistas. Em que alguns de nós achamos que nós estamos a fazer evangelismo, mas nós estamos a ser evangelizados pelo nosso meio envolvente. Eu vou lá fazer a diferença. Não, vais lá para eles te fazerem diferente. E precisamos distinguir isso. Será que nós estamos a ser íntegros na nossa forma de viver? Será que estamos a ser íntegros nas coisas que nós escolhemos ver? As coisas que nós sujeitamos os nossos olhos? Será que nós estamos a ser íntegros nos sites que nós visitamos? Há sites que não são para quem quer ser discípulo de Jesus. Nunca vão ser. Será que nós estamos a ser íntegros sabendo que chega uma altura do dia em que se nós não tomarmos determinadas decisões que ele vai correr mal? Alguns de nós temos ainda uma idade muito tenra. Os nossos cérebros estão em desenvolvimento. Escolhe bem a forma de viver, a forma como queres desenvolver o teu cérebro.
Escolhe bem as influências. Porque isso vai determinar muita coisa na tua capacidade de ser discípulo ou não. Alguns de nós escolhemos uma forma de viver que é apenas exterior, externa. O que interessa é o que os outros, é o que transparece aos outros. O que interessa é que as pessoas percebam que eu externamente estou a dizer as coisas certas e a fazer as coisas certas e a andar de maneira certa, mas se lá dentro está tudo podre, está tudo morto, isso aí já é um segundo assunto. Isso é uma atitude farisaica. É o que Jesus, a certa altura, ele chama os fariseus de sepulcros caiados. Tem o melhor mármore, está tudo muito bonito, as letras estão lá, dizem as coisas bonitas e uma pessoa olha, tem flores, está adornado, está limpo, etc. Não sei o quê, mas lá dentro está um corpo morto em decomposição. Que forma de viver é que nós queremos escolher? É porque não dá para viver todas as vidas. Não dá, não vai acontecer. Nós podemos viver uma vida. E nós podemos viver uma vida sendo discípulos de Jesus, estando nele e ele em nós, ou não. Ou não. E muitas vezes nós focamos na salvação, significando, nós focamos, vais para o céu ou vais para o inferno, e ficamos tão focados nessa ideia de que o meu objetivo é ir para o céu. Às vezes o meu objetivo é não ir para o inferno. É diferente. Há pessoas que estão a trabalhar para irem para o céu, há pessoas que estão a trabalhar para não irem para o inferno. E ficamos tão focados com isso que esquecemos que há uma vida até lá. Há uma vida para viver até lá. E como é que nós vamos viver essa vida? Vamos viver ligados a Jesus ou não? Vamos montar a nossa vida de forma estratégica? Nós precisamos de estar aqui. Por exemplo, temos que montar a nossa vida estratégica para estarmos ligados à igreja. Porque eu sei que há algumas pessoas que não estiverem ligadas à igreja, coisa acontece. Nós estamos a defender isto. Nós estamos a defender a integridade de buscarmos ao Senhor lá em casa. É uma coisa que está na nossa agenda ou não faz parte? É porque se não fizer parte é normal que não aconteça. Então precisamos de buscar integridade na nossa forma de viver. E por fim precisamos de buscar integridade na identificação com Cristo. Uma coisa é aquilo que nós falamos antes, que é a identidade que nós temos em Cristo. Outra coisa é nós nos identificarmos com Ele de volta. E fazermos disso parte da nossa identidade. Eu vou dar um exemplo que talvez possa ajudar. Quem aqui é que é português? Aqui. Não tenham vergonha. Isso é porque estamos em Portugal. E quem aqui é que é brasileiro? E quem aqui é que não é português nem brasileiro? Só para ficarem todos incluídos. Há aqui algumas pessoas também, Deus os abençoe. Nós temos uma identidade de nação. E dizemos assim, eu sou português, eu sou brasileiro, eu sou das outras nações, de uma outra nação, etc, etc, etc. E nós acreditamos que por nós sermos isso, nós temos uma ligação com aquele país, com aquela nação. E que nós pertencemos àquela nação. Então, quando nós vamos a um outro sítio qualquer, nós dizemos, não, olha, eu sou português, eu sou brasileiro, nós temos uma forma de estar, eu carrego em mim todo um património, toda uma cultura, todo um conjunto de valores que fazem parte de quem eu sou. Eu visto a camisola da seleção do meu país, eu ergo a bandeira, eu canto o hino. Eu sei o hino do meu país, claro que eu sei, porque eu sou de lá. Se alguém não canta o hino, a pessoa não é verdadeiramente. Se alguém não honra a bandeira, e nós temos estes mantras. Porquê? Porque a nação é uma construção abstrata, não é uma coisa. Nós temos que acreditar que ela existe. No dia em que nós acreditarmos que Portugal, afinal, vai se chamar Brasil, imagina que decidimos. Nós podemos decidir isso, se toda a gente acreditar, isto agora é o Brasil, tem a bandeira do Brasil, ou vice-versa. Chegamos ao Brasil e dizemos, olha, agora o Brasil é Portugal. As pessoas podem mudar isso, é só acreditarem. É só decidirem. Já viram como esta ideia é frágil? É muito frágil. Havia países que não existiam há 50 anos. Nós precisamos de transportar isso para a nossa identificação com Cristo. As pessoas precisam de conhecer quem nós somos, de onde nós vimos, com quem nós nos identificamos, que bandeira é que nós levantamos e porquê.
As pessoas precisam de perceber porque é que nós amamos Cristo. Porque é que nós permanecemos nele. As pessoas precisam de conhecer o nosso testemunho. Nós temos um testemunho. Será? Será que eu tenho um testemunho para contar? Se me perguntarem agora, olha, tu estás aí a fazer isso porquê? Nós sabemos porquê. É porque se nós não sabemos, nós precisamos trabalhar nisso. Porque nós temos que ser íntegros na nossa identificação com Cristo. Nós temos que articular porque é que nós queremos permanecer aqui. Porque é que nós queremos estar aqui. Não pode ser uma coisa feita de qualquer maneira. Porque imaginem que é uma pessoa, um português ou um brasileiro, ou uma pessoa de outra nação, ele diz primeiro que é português. Tu és português, então fala-me lá sobre Portugal. Não bate certo. Correto? A pessoa tem que saber defender o que é seu. E nós precisamos de ter intrepidez e defender o que é nosso como cristãos também. Com orgulho. Coisa mais triste é cristão que não gosta de ser cristão. Parece que está maniatado. Nós precisamos ser íntegros na nossa identificação com Cristo. Muitas vezes nós achamos que se nós estarmos em Cristo é uma espécie de uma missão confidencial. Somos agentes secretos. Deus está comigo. Eu vou trazer Jesus aqui. Ninguém quer. E eles, quando perceberem, eles vão perceber que Jesus está a falar com eles através da minha vida. E publicitamos tanta coisa sobre nós, sobre onde nós andamos, sobre quem nós somos. Falamos de tanta coisa, menos de Cristo. Eu tenho dificuldade em perceber o que é que nós queremos comunicar às pessoas à nossa volta em relação a isso. Eu quero que as pessoas, quando entrem na minha casa e na minha vida, elas percebam de onde é que eu venho. E o que a Bíblia diz é que nós, aqueles que andam com Cristo, já não são cidadãos deste mundo. Têm uma outra nação. Têm outra bandeira. Cantam outro hino. Defendem outras cores. Têm, pelo menos, dupla nacionalidade, sendo que a sua nacionalidade principal é a nacionalidade do céu. Então as pessoas que conhecem a cultura do céu, se nós dizemos que somos de lá, elas sabem o que é sobre isso. Sabem tudo sobre nós, mas não sabem nada sobre a nossa identificação com Cristo. Isso não é esquisito, não é estranho. Se descobrem quem nós somos quando vêm à igreja connosco. Descobrem toda uma série de coisas sobre nós. Esta pessoa canta, eu nem sabia que esta pessoa... Tu não cantavas, eu não sabia que... Tu choras. Tu falas com pessoas que tu não estás a ver. Falas com Deus, não está nada à tua frente. Tu acreditas mesmo nisso? Sim. Precisamos de ser íntegros na nossa identificação com Cristo. Então há tanta coisa em que nós precisamos de melhorar a nossa integridade, não é? E o que Jesus diz é muito sério, porque o que ele diz é que Ele é a videira e nós somos os ramos, mas Ele avisa, todo o ramo que não dá fruto, ele é cortado, é deitado fora. Ele não serve para nada. Ele serve para lixo. Não tem utilidade. Isso é sério. Mas vejam o que a palavra diz. Isto é uma outra parábola e também contada por Jesus. Lucas 13, versículo 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. A videira foi plantada lá, aquela planta estava lá, era suposto dar fruto e não deu. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não a acho, corta-a. Porque é que ela ocupa ainda espaço na terra inutilmente? Já demos 3 anos, já demos tempo suficiente, vamos cortar isso. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Não corte já, não está a dar fruto, é certo. Não está a fazer aquilo que era suposto, não está a ser íntegra. Não está a ser íntegra. Não está a viver a vida que era suposto viver em Cristo. Não está a falar as coisas de Cristo. Não está a tomar as decisões que um cristão tomaria. Mas deixa mais um ano. Não corte já. E sabem, se Jesus ele é a videira, nesta parábola, Jesus é aquele que intercede por nós.
Nesta parábola, Jesus é aquele que vem junto do Pai e diz: não vamos cortar já. Eu estou a trabalhar. Dá mais um ano. Deixa-me fazer aqui umas coisas, uma transformação. Deixa-me colocar estrume. Estrume cheira mal. É desconfortável. Mas deixa-me fazer o que eu sei fazer. E depois vamos tirar mais alguma conclusão. E nós todos podemos melhorar na nossa integridade. Toda a gente que está aqui. Mas nós temos pelo menos mais um dia para fazer isso. E eu sei que nós temos mais um dia, pela graça de Deus e pela intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: mais um dia. Deixa só mais um dia. Eu estou a fazer uma coisa. Não vamos já cortar. Eu estou a trabalhar. Dá mais um ano. Dá mais um tempo. Dá mais uma oportunidade. O Senhor Jesus, Ele é o nosso melhor intercessor. Ele intercede junto do Pai. Ele não intercede junto de qualquer pessoa. Ele vai ter com Deus. E Ele intercede lá. E o que Ele intercede é por mais. Ele intercede para que aquilo que Ele veio cá fazer se cumpra nas nossas vidas. Ele intercede para que, em vez de nós sermos cortados nas nossas falhas de integridade tão criativas, quando uma pessoa pensa que já viu tudo, vê mais alguma coisa. Mas Ele pede mais um tempo. E eu preciso mais um tempo. Eu preciso mais um tempo. Eu quero mais uma oportunidade para melhorar algumas coisas da minha vida. Porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um discípulo que honre melhor ao Senhor. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer fazer melhor? Quem é que não quer mais tempo? Eu só preciso de mais tempo. Eu já estou a fazer melhor. Eu agora já encarrilhei. Dá mais tempo para eu continuar a fazer só mais um pouco. Senhor, deixa este ano até que eu as cave e esterque. E se der fruto, ficará. Se não der, depois a mandarás cortar. Eu acredito naquilo que Jesus fez e acredito naquilo que Ele faz. Eu creio que se nós temos mais um dia é porque há um plano para nós. Eu não sei o que é que Jesus quer fazer e qual é o plano de Deus para a vida de toda a gente. E não vale a pena me perguntarem porque eu não sei de tudo. Mas o que eu sei é que há alguma coisa. E que se nós estamos cá, nós podemos aproveitar esta oportunidade. Nós queremos aproveitar esta oportunidade para sermos pessoas mais íntegras. Um pouco mais além. A dizer, eu passei a semana toda a contar coisas que não eram claras. Eu vou ser mais claro. Eu estou a evitar estas situações. Eu vou ser mais assertivo, mais corajoso. Eu vou ser um evangelista como deve ser. Vou deixar de estar undercover. Vou deixar de ser um agente secreto. E vou passar. Não é? Às vezes nós olhamos para pessoas que... Deixa-me só fazer esta parte. Nós olhamos para... Isto é vergonhoso. Isto é vergonhoso. Olhamos para pessoas que elas são muito extravagantes na maneira como elas falam de Jesus. E nós ficamos envergonhados com as pessoas. Porque elas estão a dançar para Jesus. Porque elas estão a desenhar Jesus e a falar que Jesus salva de formas que nós achamos que são toscas e que, ai meu Deus, ficamos cringe, não é? Eu aprendi essa expressão, cringe. Com vergonha alheia, porque a pessoa está a falar de Jesus. Porque a pessoa está a ser inadequada por Jesus. As pessoas são inadequadas por tantas coisas que não interessam para nada e nós estamos escandalizadinhos porque o irmão ou a irmã gosta de andar com Jesus na t-shirt. E nós achamos que nós não, os controladinhos, que falam de Jesus de forma articulada, no domingo de manhã, isso é uma vergonha. Nós devíamos era aprender com as pessoas que já decidiram e já se resolveram e já não têm bloqueios. Ainda não acabei. E dizem assim, mas esta pessoa está a falar sobre Jesus, mas eu sei muito bem como é que é a vida dessa pessoa. Se as pessoas soubessem a vida dessa pessoa, se calhar iam ter mais cuidado em ouvir o que a pessoa tem para dizer. Porque o testemunho dela não é muito bom. Então as pessoas que têm bom testemunho estão aonde?
Eu prefiro uma pessoa com mau testemunho, mas que prega o Evangelho, porque ao menos ela prega o Evangelho, porque há pessoas que têm um testemunho tão bom, mas ninguém sabe o que é que elas pensam. Porque o que salva é o Evangelho. O que salva não é o testemunho. O testemunho é uma consequência do Evangelho. Então, se uma pessoa ela não está a viver o Evangelho na sua vida, mas ainda assim ela tem a coragem de falar do Evangelho, ela é mais útil no reino de Deus, dá mais fruto do que uma pessoa que tem todas as ideias certas, mas não tem, é tão esquisita, tão coisinha, tão coisada, não sei bem o que é que eu vou dizer. Ela está à espera de um momento que nunca vai acontecer, de um palco que nunca vai existir, para poder viver o Evangelho e falar do Evangelho de forma eficaz às pessoas. Ainda está a aprender as palavras certas do Evangelho. E não há palavras certas no Evangelho, há uma pessoa certa. E quando nós percebermos isso, nós vamos ser discípulos de Cristo e vamos dar muito fruto. Porque nós estamos ligados a uma videira, mais do que a uma igreja, a um ministério, a um plano, a uma coisa, a um cargo, a um título. Essas coisas passam todas e terminam todas e têm todas prazo de validade. Isso tudo vai acabar tudo. Vai terminar. A videira vai permanecer. E quem estiver ligado à videira vai permanecer também. Vamos ficar de pé. Eu creio no poder do sangue de Jesus, no poder transformador da sua palavra, no poder transformador do Espírito Santo, que é o nosso consolador, a nossa companhia espiritual da parte de Deus, que representa Jesus, representa o Pai, pelo intermédio do qual nós temos acesso à nossa relação com Deus. É pelo Espírito Santo que nós ouvimos Deus. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos compreender as Escrituras, não apenas um significado abstrato, mas a aplicação na nossa vida. Então, eu creio que aquilo que nós ouvimos pode sim tornar-se uma realidade, ou pode sim tornar-se uma realidade ainda maior na nossa vida, no poder que há no nome de Jesus, no agir do Espírito Santo, no Pai, Criador, dono de todas as coisas. Então eu não sei que caminho de integridade é que nós temos para fazer. O que eu sei é que nós podemos fazer. Não sozinhos, mas por causa do poder de Deus, que está disponível para todos aqueles que creem e que querem se submeter. Não é usar o poder de Deus, é submeter-se ao poder de Deus. Ninguém usa o poder de Deus. As pessoas são vítimas, no fundo, no máximo vítimas do poder de Deus. O poder de Deus é dele. Mas nós podemos nos submeter a isso e sermos transformados por isso. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos confiar em Deus. Se é a primeira vez que nós vamos dar esse passo de confiança. Eu nunca confiei em Deus dessa forma. Eu nunca tomei esse passo, eu nunca me entreguei. Mas pode ser hoje, meu irmão, irmã, amigo, amiga. Tu que ainda não fizeste isso, pode ser hoje. Dá para ser hoje. Não há problema. Aqui nós não cobramos mais as pessoas que só vão decidir hoje. Cobramos o mesmo a toda a gente. Pode ser hoje, agora, aqui mesmo. Dizes, eu quero estar ligado a Jesus. Sim, quero. Eu quero estar ligado a Jesus. Eu não quero estar mais ligado a mais nada. O meu vínculo é com Jesus. Tudo o resto vem depois. Eu adoro o meu pastor, ele é fixe. Mas eu estou ligado a Jesus. A minha igreja é fantástica. Nós temos feito coisas fantásticas aqui. Mas o nosso compromisso é com Jesus. Os meus irmãos, que eu gosto muito deles, quase todos, o meu compromisso é com Jesus. Nós estamos aqui juntos para caminharmos enquanto estivermos ligados à videira. Quem quiser se desconectar, a gente vai lamentar, mas nós vamos ficar aqui conectados com Jesus. Se o meu pastor quiser se desconectar, vai ser uma tragédia, uma pena, uma notícia e tal.
mas nós vamos permanecer conectados em Jesus. Há pessoas que perderam a sua integridade porque elas depositaram a sua integridade em coisas que falharam. E dói muito perceberes que tu confiaste em alguém ou em alguma coisa e não funcionou. E eu tinha toda a minha forma de viver orientada porque eu confiei naquilo e já tinha os planos para os meus próximos 30 anos e as coisas iam correr bem e as coisas não correram bem. Eu peço desculpa se eu estou a me alongar mais um pouco, está bem? Mas eu preciso. Nós precisamos de abandonar, de nos desconectar de algumas videiras que não são verdadeiras. Há coisas que nós precisamos mesmo de tirar da nossa vida. Coisas não servem, não serve, nunca vai servir na tua vida. Há influências, ideias que estão aí fora que não vão servir. Isso não vai servir. Não é quem tu és, não te representa, não é o que tu foste feito para ser. A maneira como se apresenta a sexualidade aí fora, isso não é para nós. Isso não é para nós e não vai satisfazer. Podes ir lá experimentar. Depois volta e conta-me como é que foi. Diz-me se estás satisfeito, se estás satisfeita. Não é isso. O anseio pelo poder e por mais e tratar as igrejas como se fossem empresas. A empresa é para quem sabe fazer empresa. Há pessoas aqui que sabem como se faz isso. E sabem bem, é uma bênção. Mas a igreja não é uma empresa. A igreja não tem que crescer para cima. A igreja tem que crescer para dentro. As pessoas é que têm que crescer. Não é a igreja que tem que crescer, são as pessoas que têm que crescer. Se as pessoas não crescerem, não estamos a fazer nada aqui. Então, alguns de nós precisamos tirar coisas da nossa vida. Outros de nós precisamos de colocar as coisas que estão na nossa vida no sítio certo. Eu estou ligado à minha família, eu estou ligado ao meu trabalho, eu estou ligado aos meus projetos, às coisas que o Senhor trouxe à minha vida. Eu quero dar o meu melhor por isso. Mas eu não posso colocar isto como se fosse a verdadeira, fundamental, que está no centro da minha vida. Eu estou preparado para abrir mão disso tudo. Mas eu não quero abrir. Se o Senhor não me pedir, eu vou ficar aqui. Mas eu estou preparado para abrir mão. Estou preparado. Eu estou preparada para abrir mão. Porque a minha conexão principal é com a videira verdadeira. Alguns de nós precisamos ter esta conversa connosco mesmos, pela primeira vez. E tomar decisões como deve ser. E sermos verdadeiros cristãos. Não cristão de brincadeira. Porque a vida não é uma brincadeira. Deus não é uma brincadeira. Jesus não veio brincar connosco. Nem veio dizer coisas para nos inspirar. Jesus veio para nos avisar. Eu sou a videira verdadeira. Permanecei em mim e eu em vós, vocês darão muito fruto. O fruto que a videira deve dar. Se não deres fruto, vais ser cortado e vais ser lançado fora. Então vai haver uma altura de corte. Essa altura chega. Em que a expectativa seca. Mas essa altura ainda não chegou. E como essa altura ainda não chegou, nós podemos aproveitar. E se tu não sabes como começar, vamos nos sujeitar e nos submeter ao poder que há no nome de Jesus. Vamos nos sujeitar ao poder que há no Espírito Santo que está aqui, que está em nós. E vamos usar isso, não para nos engrandecer. Há poder para eu alcançar mais. Há poder para eu ter as minhas ambições conquistadas. Há poder para eu tomar posse de isto e daquilo, blá, 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 etc. Não. Há poder para eu ser mais íntegro em Jesus. Começar por aí. Tudo o resto vem depois. Quem quer isso? Eu quero isso para a minha vida. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.